Capítulo 567, Mestre e Aprendiz 1. Taza Adkinos era um desperto de quase 600 anos, mas ele não parecia ter passado dos 50 anos um dia. Ele tinha 1,8 metros de altura, pele bronzeada profunda, cabelo preto acinzentado e uma barba que enfatizava seus dentes brancos perolados. Ele era considerado um dos melhores guardiões e mestres espadachins do deserto de sangue. Ele ainda estava debatendo interiormente se estava com raiva pelo desafio de seu herdeiro ou por ele não ter conseguido matar um desperto aparentemente desonesto. A aura roxa que exalava de seu corpo fez seu manto branco balançar como se ele estivesse em meio a uma tempestade de vento. Você tem ideia de quanto tempo levei para obter meu território? Para que o Overlord Salark me conceda a autoridade total sobre minha tribo. Agora eu arrisco tudo, e para quê? A única razão pela qual Tazar ainda não estava em Zatia para assassinar seu sucessor com as próprias mãos em vez de falar com ele com seu amuleto de comunicação, era a distância entre eles. Você esqueceu o que aconteceu com Treios? Você está ansioso para se juntar a ele na morte. Bem, eu não estou. Volte aqui imediatamente. Mas, pai, há uma tempestade lá fora, não me chame de pai. Eu tive dezenas de filhos, mas você é o único que conseguiu passar do mais talentoso ao mais idiota em menos de um dia. Eu prefiro você morto em uma tempestade de neve do que vivo causando mais danos. Traga Kieran com você. Espero que ele tenha uma boa explicação. Você sabe que não estou falando sério quando digo que vou matar vocês dois, enquanto Lesalia pode não ser tão gentil. Tazaad disse. Mestre, eu não posso obedecer. Deraniel gaguejou. Garoto, se você me fizer ir lá, Lesalia será o menor dos seus problemas. Os olhos de Tazar brilharam com mana. Ele podia entender seu sucessor jovem e cabeça quente cometendo um erro crasso, mas desafiar suas ordens era inaceitável. Quer dizer, vou partir imediatamente, mas Kieran está morto. Eu não posso nem trazer o cadáver de volta porque ele explodiu. Deraniel ficou pálido. Seu pai era um homem manso, mas uma vez zangado, ele poderia revirar todo o seu domínio para encontrar uma única moeda perdida. O quê? Como? Deraniel aproveitou a curiosidade de seu pai como uma oportunidade para escapar do gancho e contou-lhe tudo sobre a besta demoníaca que eles enfrentaram. Seu idiota! Você está me dizendo que não pediu permissão nem ao humano desperto nem à besta que governa a região de Quelar? Eu juro, se eu tiver que oferecer alguma compensação, ela sairá do seu bolso. Vá para casa agora. Tezaar desligou a ligação sem esperar resposta. Ele tinha muitas ligações para fazer. Tiris, Ragu do Conselho Humano, os governantes da região Quelar, mas o mais importante, seu amigo de longa data. Kieran foi o sucessor de Lesalia, assim como Deraniel era o seu. Eles esperavam que se tornassem bons amigos como seus mestres foram, mas a vida decidiu o contrário. Eu não quero que ela saiba sobre a morte de seu herdeiro de um estranho. Kieran pode ter morrido como um idiota, mas ela merecia coisa melhor. Tazaar suspirou. Ele abriu um portão de urdidura, levando diretamente para dentro de sua forja. Lesalia não era apenas uma das melhores assassinas do deserto de sangue, mas também uma de suas melhores forjadoras. Ela não confiava em ninguém, então todo o equipamento que usava, não importava se roupas ou calções, ela mesma os fazia. Droga! Ele a ouviu gritar. Não posso purificar ainda mais o inflexível sem as chamas de origem e essas malditas esferas exigem muito dinheiro por isso. Você tem algum sobrando? Ela perguntou. Não. O único dragão que conheço pede tanto por um único frasco que é mais conveniente chamá-lo quando necessário, em vez de estocá-lo. Olha, precisamos conversar. Lesalia tirou a máscara branca que cobria o rosto revelando a pele com a cor e as rugas de couro endurecido. Com quase 600 anos, ela parecia uma mulher na casa dos 60 anos, com várias mechas grisalhas em meio aos cabelos negros. Ela estava vestindo um avental de couro escamoso sobre uma blusa preta e calças de couro de trabalho. Suas luvas cobriam seus braços até os cotovelos e, assim como seu avental, eram feitas da pele dourada de uma víver.
Eles a protegiam do intenso calor da fornalha, que era forte o suficiente para prejudicar até mesmo o corpo aprimorado de um desperto. Sua figura era esguia, mas ela era forte o suficiente para esmagar pedras com as próprias mãos. Sua altura e constituição média permitiam que ela passasse despercebida. Ela tinha olhos afiados e nariz comprido, dando-lhe a aparência de uma artesã exigente, mas Tazahar sabia melhor. Sua forja parecia mais um ferreiro de verdade do que um laboratório mágico. Várias fornalhas e mesas prateadas ocuparam a maior parte da caverna de pedra que ela construiu dentro de um vulcão ativo, às vezes até usando seu calor para suas peças mais difíceis. Ela estava atualmente trabalhando em uma forja alimentada por uma mistura de lava e magia que fez até mesmo suas ferramentas encantadas ficarem brancas. No entanto, o líquido prateado dentro do molde de obsidiana se recusava a ferver. Um estalar de dedos de Lesália fez as chamas roxas e o pequeno tornado que as capacitava desaparecer. O líquido ficou sólido em um instante enquanto ela amaldiçoava sua má sorte. Isso é sobre Kieran? Ela perguntou fazendo Tazahar engasgar com suas condolências. Você já sabe? Claro que eu sei. Eu tinha um dispositivo de rastreamento e um sistema de comunicação embutido em seu traje. Posso mostrar o quanto falhamos em ensinar aqueles jovens. Outro estalar de seus dedos e o cristal verde iluminando a caverna fez o quarto ficar escuro enquanto sua luz se concentrava na parede mais próxima para projetar um holograma de ambas as emboscadas. Aquela que os dois despertos realizaram e a que sofreram. No beco, Kieran tinha todas as vantagens, mas perdeu. Ele perdeu tempo falando, ele não aproveitou o veneno e ficou muito perto do oponente. Como um dos maiores assassinos vivos, cada pequeno erro que Kieran cometia era um pecado capital para ela. Tazahar não conseguia ver nada de errado nos movimentos do assassino. Se ele estivesse no lugar de Lit, ele teria sobrevivido apenas graças a seus artefatos. Esse Lit é um sujeito interessante. Ele virou o jogo assim que Kieran revelou ser um desperto. Sua técnica é um pouco áspera nas bordas, mas ele se adapta rapidamente e não há perda de movimento. Ele claramente praticava muito. Ela suspirou. No armazém, foi um massacre total. Assim que Kieran acionou a armadilha, seu destino foi selado. Isso é o que eu tentei ensinar a todos os meus discípulos, mas mesmo o melhor deles foi derrotado por um mero Wyrmling em nosso próprio jogo. O que você vai fazer sobre isso? Tazahar perguntou. Nada. Kieran falhou 2 vezes, provando ser indigno de herdar meu legado. Eu disse a ele muitas vezes que somos assassinos, não guerreiros. A paciência é de extrema importância. Mesmo assim, ele confundiu disciplina com correntes e minhas advertências com insultos. Eu não vou cruzar 2 países e tantos guardiões por uma lâmina quebrada. Porque isso é o que ele era. Forjei muitos antes dele, esperando que recebessem minha herança. Alguns deles eram muito moles e dobrados por meus ensinamentos. Outros eram muito difíceis e não podiam suportá-los. Quando um ferreiro falha, eles não culpam as chamas ou o metal, eles se culpam. Quando uma lâmina quebra, eles não recolhem seus pedaços, eles aprendem com seus erros e partem para um novo projeto. Capítulo 568, Mestre e Aprendiz 2. Cidade de Zantia, agora. Você ouviu meu mestre. Eu não posso ficar aqui mais um segundo. Deraniel empacotou tudo tão rápido que, quando ele estava pronto para partir, Peleon ainda não tinha completado sua matriz. Com a força dos 4 despertos restantes, era poderoso o suficiente para pelo menos mandá-lo pela tempestade que eles haviam alimentado anteriormente e agora eram incapazes de controlar. Eu sairia com pressa se eu fosse você. Se o Wyrmling entrar em contato com seu mestre, Peleon e a ilha estão em perigo. Ele viu seus rostos. O Ranger deve ter conexões poderosas com bestas mágicas para convocar o ajudante do senhor da região. Todos os presentes estremeceram com a memória. Se tanto o mestre quanto o discípulo eram capazes de usar as chamas originais, não havia como dizer a quais maravilhas de forja eles tinham acesso. Eu não me importo com a Igreja dos Loucos, nem com Zantia.
Enquanto estivermos vivos, sempre haverá o próximo ano. Ele atravessou o portão, deixando-o se perguntando se seu plano de usar o Ranger como ingrediente principal tinha realmente sido um erro. Uma caverna perto da fronteira sul da região Kellar. Após receber as desculpas dos dois humanos despertos do deserto de sangue, Shedros, a Wyvern, a besta imperador que governava a região imediatamente, chamou seu querido amigo, Faluel, a Hidra. Acabei de ouvir a coisa mais estranha. Parece que um Virmling está protegendo o meu território, mas todos os meus filhos já partiram há muito tempo e já se passaram décadas desde que me acasalei com um humano. Ele é um dos seus. Ele perguntou. Ela era a única outra besta imperador dracônica que ele conhecia no reino de Griffon que poderia ter gerado uma criatura tão poderosa. Um Virmling era filho de um dragão ou de um dragão menor com um membro de outra raça. Um híbrido que foi forçado a escolher a raça a que pertenceria antes de completar 20 anos de idade. Uma das 7 cabeças de cobra escamosa da Hidra semicerrou os olhos, tentando se lembrar quando foi a última vez que ela copulou com um humano, enquanto suas outras cabeças continuavam dormindo como troncos. Entre as várias espécies de bestas imperadoras, as Hidras eram consideradas parte dos dragões menores. Eles tinham uma parte inferior do corpo atarracada com 4 pernas curtas e uma cauda pesada. Ambos eram necessários para equilibrar seus longos pescoços serpentinos, terminando com uma cabeça de cobra do tamanho de um musclicar. O número de cabeças das Hidras variava com seu poder e idade. O recém-nascido tinha 2, enquanto o mais poderoso deles podia crescer até 7 cabeças. Cada cabeça era capaz de pensar independentemente e lançar seus próprios feitiços. Hidras antigas eram quase imbatíveis graças à força de ataque explosiva que podiam alcançar alternando ataques físicos e mágicos de 7 fontes diferentes. Sua fraqueza e força se sobrepunham, no entanto. 7 cabeças também significam 7 vezes o consumo de energia. Não importa quantas cabeças eles tivessem, todas elas pertenciam a uma única Hidra, afinal. Se não fossem cuidadosos, eles esgotariam sua mana e resistência em apenas alguns segundos. Ao contrário dos Wyverns, eles não eram capazes de usar as chamas de origem nem de voar sem um feitiço, por isso foram considerados um dos dragões menores mais fracos. Faluel ainda estava meio adormecido, então ela demorou um pouco para entender o que a Wyvern estava dizendo. Ela odiava o frio em geral e o inverno em particular. Ela morava no Marquês de Distar, mas mesmo seu clima era muito rígido para seu gosto. Ela gostava de passar a estação fria dormindo, a menos que fosse estritamente necessário. Seu ninho estava localizado sob a Cicatriz Negra, uma das raras montanhas no sul do reino de Griffon, que recebeu esse nome por causa das rochas de obsidiana que cobrem a maior parte de sua superfície. Antes era um vulcão, enquanto agora as fontes termais fumegantes que aqueciam o covil de Faluel eram o único legado que restava do núcleo ígneo da montanha. O resto da caverna subterrânea foi decorada com riquezas suficientes para envergonhar a família Ernas. Pilhas de ouro e pedras preciosas se misturavam a pequenos montes de cristais mágicos. Quanto mais preciosa uma pilha, mais perto de Faluel ela estava. Todos os artefatos que ela coletou e forjou ao longo dos séculos foram cuidadosamente armazenados dentro de uma caixa de cristal que só ela poderia abrir. Um dos meus. No norte. Ela disse. É possível. A maioria dos meus filhotes me odeia porque eu não os despertei. Você pode descrevê-lo para mim? Shedros, o primeiro Wyvern, e pai do falecido Gadorf era um mestre da magia da luz, então em vez de falar, ele mostrou a ela uma construção de luz dura da gravação que Lesalia havia enviado para ele. Seu filho canalha herdou seu talento, mas nada de sua sabedoria. Pela grande mãe. Todas as 7 cabeças assobiaram em uníssono. Eu sabia que ele era um dos céus. Não se preocupe com ele, eu disse que ele é meu aprendiz. Eu não dou a mínima para os humanos, mas se eles tocarem um de nós, vou deformar uma montanha inteira acima de suas cabeças. Ele rugiu. Bem, obrigado por sua preocupação, mas na verdade não. Ele usou chamas originais e ele tem asas, então ele não é um Hidra. Que pena.
Eu esperava que você tivesse encontrado o parceiro certo para desenvolver ainda mais sua espécie. Por que essa reação? Todos os animais imperadores se esforçaram para superar os limites que os separavam das raças mais puras, como grifos e fênix. Infelizmente, nenhum conseguiu. Porque embora ele ainda esteja no estágio de embrião, ele já tem 7 olhos, ela pensou. Havia uma razão se Yggdrasil tivesse 7 cabeças e mais de uma para não compartilhar seu segredo. Porque eu o conheço, ela realmente disse. Ele é amigo do meu último discípulo e me pediu para cuidar dele. Talvez eu precise enviá-lo para você. Shedros assentiu e encerrou a ligação. Ele passou vários minutos observando a construção entre suas garras, tentando descobrir o que Faluel estava escondendo dele. Se aquela velha raposa enviar seu discípulo aqui, pode valer a pena assistir a um show, ele pensou. Cidade de Zantia, na manhã seguinte. Ele passou dormindo para redefinir os efeitos do revigoramento. Se ele estivesse certo e ainda houvesse 5 despertos em seu encalço, ele não poderia se dar ao luxo de ser o primeiro a ficar sem gasolina. De acordo com Solus, com seu núcleo de mana azul profundo, a mulher era magicamente a mais forte entre as que ele já havia conhecido, enquanto o cara de 2 metros estava fisicamente quase no mesmo nível dele graças à diferença de altura e constituição física. A menos que eles sejam gênios como Manoar ou muito mais velhos do que parecem, estou confiante de que posso enfrentá-los 1 a 1. Com Fria ou Solus, posso tirar 2 deles de uma vez, mas 3 ou mais seriam potencialmente letais. Sem mencionar que eu deveria apresentar Fria a Solus e as coisas poderiam ficar realmente estranhas, ele pensou. Eu não entendo. Você não tem escrúpulos em pedir a ela que arrisque a vida por você, mas tem medo de me apresentar a um amigo. Não seria o primeiro segredo que ela guarda para você. Acho que Fria é uma mulher sábia o suficiente para aceitar minha existência, disse Solus. Continua no próximo vídeo.